E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast, a edição 29, mas é uma edição que eu já estava esperando há muito tempo, tá? Muito tempo porque já tem um tempo que eu estava querendo trazer, claro, a agenda lotada, é um cara internacional, né? Ele viaja o mundo todo, mas eu consegui trazê-lo hoje. Então, para essa repaginação aqui do podcast, na edição 29, eu trago um cara que por si só ele já vai se apresentar, um fenômeno da modalidade que ele pratica, e eu quero mostrar para vocês o nosso convidado de hoje, por favor, Carlos Mário Bebê. Então, estamos aqui, né? Dessa vez deu certo. Deu certo, Bebê. Então, obrigadão aí mais uma vez pelo convite, né? Não foi a primeira vez que eu fui convidado, já várias vezes, mas estou aqui a primeira vez, estou bastante feliz. E para quem não me conhece, sou Carlos Mário Bebê, tetracampeão mundial, 6 vezes campeão brasileiro. E faço parte da família do Dr. Adriano aqui e bastante feliz, ele tá sempre me ajudando aqui em tudo. Cara, então, é isso, ó, vocês viram, ele resumiu muito ali, ele falou rapidinho, 4 vezes campeão mundial, 6 vezes campeão brasileiro de kitesurf, né? Então, quem não conhece a modalidade, agora já conhece o cara que tá no topo da modalidade. É um dos meus filhos, né? Eu gosto de dizer assim, os meninos que a gente gosta de cuidar da saúde. É um dos meus filhos. Para quem não sabia, eu pratico kite, brinco ali na água há uns 12 anos mais ou menos, mas nada se compara. E, claro, ele falou, a gente já tem um tempo que eu tô querendo trazer o Bebê aqui, mas eu fiz parte de vários episódios da vida do Bebê, mas ele também fez parte de um episódio que para mim foi muito legal. No ano passado, a gente teve o recorde mundial, né? 2 vezes o recorde de kites, de pessoas com kite dentro da água. 2 vezes o recorde mundial foi aqui, na praia ali da nossa região, do Cumbuco. E nesse episódio agora, eu falei pra ele, Bebê, eu vou estar junto com você na água. Claro que ele é uma celebridade, ia sair bem antes, ia ter toda aquela cerimônia, porque ele ia apadrinhando o recorde, o Guinness Book, ele ia passar buzinando. Pois eu fiquei lá no ponto final, eu fiquei só esperando. Eu fiquei no ponto, na hora que o Bebê passou, eu já fui atrás dele. E os caras, não, porque era o Bebê lá na frente, né? O Bebê era a celebridade que estava abrindo o evento. E eu, não quero nem saber. E os caras, não, tem que voltar. Eu falei, não, tá bom, eu vou voltar. E eu cheguei junto com ele, eu tenho essa filmagem, outro dia eu até postei, eu tenho essa filmagem, a gente chegando junto, minutos de diferença, mas eu cheguei rápido, até porque eu ia cuidar da hidratação do evento, então eu tinha que chegar até o final, e foi um grande momento para mim, no esporte do kite, porque eu estava participando do recorde mundial, e além disso eu estava dentro d'água seguindo o Bebê, que é o auge, que é a celebridade do evento. Então a gente vai conversar de muitas coisas aqui. O Bebê tem um monte de história para contar, dessa nova fase dele, inclusive dos próximos planos, essas coisas que ele, assim, dependendo do patrocinador, ele pode ou não falar, né, Bebê? Pode falar de tudo? É isso aí. Pode, vamos falar sobre tudo. E falando sobre o recorde, eu acho que aquele dia foi um dia muito marcante, né? Acho que para todo mundo. E eu lembro que quando eu tava com o senhor lá, naquela hora ali, já quase chegando, a gente olhava para trás, aquele montão de kite vindo, eu acho que é coisa mais linda, né? Aquele dia realmente o céu tava colorido. Acho que foi um dia marcante, assim, que vai ficar marcado aí pro resto da vida. Cooperou, a natureza cooperou muito com aquele dia. Tava perfeito o vento, né? Porque se você considerar o outro episódio do primeiro recorde mundial, não sei se as pessoas lembram, mas foi quando teve aquelas manchas no mar do Ceará que vieram, ninguém sabe da onde ainda, óleo que veio, da Venezuela, veio não sei da onde. Eu lembro que a minha prancha chegou um pouquinho suja lá no final também, naquele tempo. Ninguém sabia de onde que vinha o óleo. Isso aí, eu acho que muitas pessoas do Brasil lembram desses óleos que surgiu no litoral do Brasil, e principalmente ali no Cumbuco, foi no dia do evento do kite. Todo mundo via aquelas manchas pretas na areia, ninguém sabia, né? Foi depois de tarde que começaram os noticiários sobre aquela mancha, que ninguém sabe também direito até hoje. Foi um navio, não foi? Enfim, até hoje é um mistério a gente saber aquele óleo, mas foi coincidentemente no primeiro recorde que aconteceu aqui no Cumbuco, aqui no Brasil. Isso também marcou. De qualquer forma, o kite tem marcado. A nossa região, eu falo nossa porque é onde o Bebê nasceu e cresceu, e que é onde eu moro há 12 anos. A nossa região ela é alimentada pelo kitesurf. Tem outras modalidades esportivas, tem outra área do turismo, mas principalmente o kite transformou. O Bebê, assim, conta um pouquinho de como era a vila, né, onde você nasceu, onde você cresceu, e a vila que você vê hoje, assim, a expansão
do kite em relação ao turismo, em relação à sua região? Então, pra quem não sabe, eu moro ali na Lagoa do Cauípe, né? E eu lembro que ele é um povoado, né? Tipo, quem mora ali, todo mundo é família. Tipo, do começo ao fim é só família, onde chega todo mundo se conhece. É uma vila que é de pescador, tem pouca gente morando lá. E, cara, depois que o kite começou a aumentar lá, tipo, acho que mudou a vida de todo mundo. Tanto dos barraqueiros que tem as barracas já lá há muito tempo, como as escolas, né? Que hoje tu vai no Cauípe e tu encontra, acho que mais de 5 escolas de kite. Antigamente tinha 2, 3 máximo. E hoje em dia o kite, além de estar crescendo muito, e o Cauípe é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática do kite, até para o freestyle, né? Que hoje a galera que corre o circuito mundial, todo mundo quer vir para o Cauípe para treinar, né? Então o Cauípe hoje é a meca do kite e eu agradeço a Deus todos os dias por morar onde a galera vem para treinar. Que massa. E tem um privilégio enorme de poder morar ali no Cauípe ali e velejar todo dia. E o Cauípe mudou completamente. Eu acho que vem mudando a vida de moradores lá do Cauípe mesmo, que aprenderam o kite, hoje está trabalhando como instrutores e tendo renda para sustentar a família através do kite. E o kite, cada vez que passa, vem mudando a vida de todo mundo, né? Como mudou a minha vida 100%. Que eu lembro que no começo, quando eu tava começando o kite, né? Eu sentava muito ali na beira da lagoa, né? Só vendo a galera velejar, sem poder e sem condições financeiras de comprar material. Minha mãe sempre trabalhou ali naquelas barraquinhas também, como cozinheira, né? Ela fritava os peixes, as coisas. E, cara, eu lembro que eu sentava ali muito tempo, às vezes o pessoal pedia ajuda, eu montava, desmontava o equipamento. E no final, muitas das vezes a galera perguntava, bebê, tu vai velejar? Aí eu falei, não vou, não tenho equipamento. Aí o pessoal ia lá, não, vai lá com um pouquinho com o meu kite. Cara, aquela sensação de pegar o kite dele ali era a melhor sensação que eu tinha, né? Poder velejar e ao mesmo tempo um medo de poder rasgar o kite dele. É, porque pode acontecer. Mas aí eu ia lá com cuidado, velejava, depois desmontava, guardava direitinho e entregava, né? Então, no começo foi bem difícil. E aí o kite, ele mudou, o kite mudou a realidade do Cumbuco, de verdade, assim, de muitos turistas virem, e aí foi crescendo a questão do hotel, tudo relacionado, o turismo da região do Cumbuco, ele cresceu muito por conta do kitesurf. Né? Hoje tu vê bastante condomínio, né, e muitos dos condomínios lá, os moradores, a maioria são kitesurfistas, né, restaurante, tudo. São pessoas que decidiram mudar a sua moradia, trabalham home office ou realmente decidiram trazer os seus trabalhos aqui para a região e hoje vivem ali naquela região fazendo kite todos os dias. É libertador poder fazer o kite, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não entende. O kite tem modalidades diferentes, né? Inclusive o kite agora entrou nas Olimpíadas. É a mesma modalidade que você faz que vai para as Olimpíadas ou não? Então, o kite ele tem várias modalidades, né? Tem o freestyle, que é o que eu faço, que é realmente, pra mim, é o mais difícil do kite, que é manobra, né? Tem o kite wave, que a galera pega onda com a prancha de surf. A gente tem o strapless, que é como se fosse um freestyle com a prancha de surf, né? A galera salta, só que sem alça, o pé... O pé cola na prancha. Só que a galera tá sem alça ali, né? Tipo, é o pé solto em cima da prancha mesmo. A galera voa alto. E tem um kite foil, né? Que é o hidrofoil que vai entrar para as Olimpíadas, né? Que é mais a regata, né? E é aquele kite que ele meio que é diferente do kite inflável, né? Ele meio que enche com vento. Ele é como um paraquedas. Parecido com um paraquedas. E a prancha, ela é meio que uma pranchinha em cima e uma asa embaixo, como se fosse um aviãozinho que a prancha sai fora da água. Aí tem uns vídeos mostrando ali. Esse vídeo aí foi do último campeonato. Esse foi o último campeonato lá da Colômbia. Esse foi o que eu ganhei. Mais um que você ganhou, Mais né? um, Você ganhou esse ano essa etapa da Colômbia. Foi, teve 2 etapas já esse ano. Teve a etapa do Catar, que eu terminei em segundo. E teve essa etapa aí da Colômbia que eu ganhei, né? E estamos aí liderando o ranking esse ano aí. E treinando bastante aí para, se Deus quiser, trazer mais um título esse ano. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa vai ser na França, em agosto. Em agosto. E tá preparado? Já tô me preparando, né? Na verdade, a gente vai... Vamos colocar aqui agora que a gente já conversou em off, tá? A gente conversou em off, mas a gente vai começar uma nova preparação em relação à saúde do bebê, né? Então, a gente vai começar aí algumas suplementações. Inclusive, a gente não pode esquecer, suplementação com colostro. O bebê renova agora
a partir dessa semana renova o tratamento o apoio de suporte com a colostro. Eu aqui já tomava, né? Já tomava, mas agora a gente precisa de intensificar, principalmente por conta de, se você ganha na França, ganha mais vantagem, né? A gente quer a vantagem porque, se nada mudar, a última etapa vai ser aqui no Brasil. Então, na verdade, esse ano vai ter... Já mudou. Em novembro tem a etapa do Brasil, né? Que provavelmente vai ser lá na Taíba. E em dezembro vai ser a última etapa no Catar. Entendi. Esse ano teve a primeira etapa no Catar e vai ter a final no Catar também. Isso tem a ver com patrocinadores, tem a ver com a organização do evento. Patrocinador do Catar. Isso. Vai, quem sabe que a gente vai, hein? Mas vamos lá. Em novembro tem a etapa do Brasil, né? Não, mas vamos aproveitar. O que é a vantagem? A gente conseguir alavancar essa vitória na França para o bebê pegar uma vantagem, né? E ele tem a vantagem de depois disputar a penúltima etapa no Brasil. Aí tem a força da torcida, tem a família. No Brasil a gente tá em casa, né? Tá em casa, tá onde treina, né? Então conhece os ventos, conhece tudo, conhece o estilo, vai estar descansado, os atletas vão estar num calor que talvez eles não estão adaptados. E depois a última etapa lá onde começou. Cara, desejo mais um título, né? Tomara que aconteça. Eu estive presente em alguns títulos do bebê, né? Terceiro ou quarto, né? Não sei, os últimos dois. Os últimos dois. Os últimos dois. Teve um antes do joelho e outro depois do joelho. Foi. Para quem não sabe, para quem não entende o que nós estamos falando, é que, inclusive, atualmente o bebê é o único atleta que, depois de operar o joelho, voltou para ativa e foi campeão. É o único atleta do kitesurf do mundo que operou o joelho e voltou e ainda foi campeão. E voltamos com nível bem alto ainda, voltou com nível alto. Tem muita gente que volta... nesse tempo aí, acho que tem muita gente que desacreditou, né? Achou que eu não ia voltar 100% aí. Eu acho que aquela etapa pela estatística, né? E aquela etapa lá do Cumbuco lá mostrou que realmente a gente voltou com tudo, né? E agora é só daí pra cima. A gente vai preparar ele para ir mais forte, claro. Todos os atletas estão se preparando. Isso é importante de dizer, porque às vezes quando você fala, vou melhorar ele, não é uma garantia de vitória, né? Porque os outros atletas também estão se preparando. A gente estava conversando em off aqui agora, atletas que estão se preparando muito, e eu acredito que o bebê vai ter que entrar nesse ritmo também, de se preparar mais, porque o nível está subindo. O bebê já tem mais, né? O bebê já tem algumas idades, né? Já tem um certo know-how da modalidade, mas não sei se eu posso dizer que o bebê está ficando velho pro freestyle, mas tá muito menino novo que tá dando conta do recado. Vem chegando nova geração, né? Então a galera já vem com nível bastante alto. E se a gente não tiver preparado aí, eles vão passando, né? Mas então a gente tem que manter o foco. A ideia é o bebê ser o Kelly Slater do kite. Né? O objetivo é esse. O objetivo é se manter no alto, no alto rendimento mesmo. O bebê é novinho, né? Que idade você tem, bebê? Eu tô com 25. 25 anos. Vocês viram o título dele, né? Quem assistiu aqui deu um comecinho. 4 vezes campeão mundial, 6 vezes campeão brasileiro com 25 anos de idade. E ainda tem o sul-americano, né? Que a gente foi campeão também. Então, olha só, ele é tudo isso com 25 anos de idade. Mas você entende que tem uns meninos chegando agora com 18, 19, 20 anos que também chegam com muito gás. Já tem uns com 15, 16 anos já. Que já estão chegando com gás. Então, a gente tem que alavancar essa ideia. Mas o bebê nem sempre foi essas mil maravilhas, né? O bebê, antigamente, ele não cuidava muito da alimentação. Quando começou, não tinha essa preocupação. Ninguém falava disso antigamente. Mas, como ele já mesmo citou, ele não tinha equipamento, foi treinando, foi aprendendo com o equipamento de outras pessoas. Então, nem sempre foi essa maravilha de ser campeão, né? Eu acho que naquele tempo ali a gente nem pensava de cuidar do corpo, né? Eu acho que o kite ali já resolveu o problema. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem outra mentalidade, a gente vê que a alimentação muda completamente o comportamento do corpo da pessoa, o treino ali da academia também, fortalecimento, essas coisas. E é uma coisa que a gente, no tempo, a gente vai vendo que realmente precisa e a gente deveria começar logo no começo, né? E eu acabei começando logo depois. Mas já começou. O importante é que você entendeu que faz parte do atleta, e isso é importante para qualquer modalidade, pessoal. Hoje nós estamos falando com um campeão do kite, mas no episódio anterior vocês viram que foi os meninos da musculação. Sempre a gente tem que ter fortalecimento das articulações para que a gente tenha um futuro no esporte. E em qualquer esporte.
Ah, quem faz kite tem que fazer musculação? Tem. Quem faz natação tem que fazer musculação? Tem. Porque a gente está falando de fortalecer uma máquina que vai ser desgastada com o tempo. Todos nós vamos desgastar o corpo com o tempo. E é bom para a saúde também, né? E faz bem para a saúde, é exatamente isso. E o esporte como tal, né? Vocês entenderam que esse canal aqui, a ideia dele é conversar com atletas e com profissionais de saúde para mostrar que o esporte é uma das grandes ferramentas para que a gente seja longevo, né? A gente tem um exemplo lá, o vô do bebê é um jovenzinho de quantos anos, você sabe, não? O pai, acho que ele tem uns 68. Quase 70 anos, né? O cara totalmente ativo, né? Claro, pescador. Continua pescando, você vê ele no meio do mar, lá em cima daquelas pedras. Ele pesca em cima das pedras. Pesca em cima das pedras, é um negócio bem legal de se ver. Com água no pescoço e ele jogando a tarrafa. E ele jogando a tarrafa. Então é um negócio bem legal de se ver. Mas por que ele tem essa energia? Porque ele sempre fez essa força. Ele sempre executou esse movimento de jogar a tarrafa e isso mantém a musculatura dele ativa. Talvez se ele fosse de um grande centro urbano, que depois de 60 anos você já descarta todas as atividades físicas para o idoso e fala, não, fica quietinho, fica em casa, senta. E ele não, ele sai cedo. Não, o pai, se deixar, ele passa o dia todinho na praia, andando de um lado pro outro. E sol quente, hein, nas costas, não tem isso não. Às vezes ele vai até ali o porto do pezinho ali pescando, às vezes volta com 10, 15 quilos de peixe carregando, nas costas. Depois de passar o dia inteiro, ele ainda carrega 15 quilos nas costas de peixe. Ele chega em casa, às vezes, com um saco de peixe. Que doideira, cara. Pra vocês verem. Então, assim, por que um senhor vai chegar a 70 anos nessa condição? Porque ele não parou de fazer os exercícios. O corpo, ele foi feito para se movimentar. Porque senão ele não tinha articulação. Se fosse para ele ficar parado, ele não se articulava. A gente tem esse monte de articulação exatamente para fazer esses movimentos. E para fazer esses movimentos com força, que a gente necessita, precisa de treinar musculação. Bebê, você teve uma fase de atleta tranquilinho ali, você preocupado só com você, mas hoje você tem uma família, né? Eu tenho foto do Zé bem pequenininho no colo, lembra? Tinha um mês ainda. De menos de um mês. Foi um campeonato que, inclusive, você foi campeão nesse campeonato. E, é claro, o bebê super atarefado com o campeonato, treinando, eu precisava de falar com ele. E aí, ele super atarefado. Eu peguei uma foto com o neném. Lembra disso, Dri? Tirei uma foto com o neném dele, bem pequenininho assim, ó, e mandei. Na mesma hora ele respondeu. Eu falei, não queria falar comigo, né? Mas é porque a gente estava vigiando ele, né, nesse campeonato. E aí a Adri foi lá no consultório. Coincidentemente, a gente estava cuidando do Zé também. E aí, depois disso, eu só aproveitei para tirar foto para ver se ele me dava atenção. E aí é porque eu queria falar com ele alguma coisa do campeonato, para ele se concentrar. Era realmente assim, só sugestões para que ele se saísse bem, mas ele já estava totalmente preparado. Bebê, uma coisa que no último podcast aqui tinham treinadores, pessoal do fisiculturismo, e uma coisa que chama atenção, e eu queria que você falasse sobre isso, você não tem treinador. Não, hoje não. A maioria dos atletas tem treinador, a maioria é autodidata, como que é? Cara, hoje em dia eu acho que deve ter 3, 4 atletas, que é da mesma equipe, né, que tem um treinador. Mas os restantes, nenhum tem treinador, não. É sozinho mesmo. É sozinho mesmo. Você acha, só para quem não sabe, né, para quem não está muito próximo do kite, quem nunca viu uma competição de kite, tem pontuações, tem as manobras que pontuam mais, tem as manobras que pontuam menos, e existe uma sequência ali que você pode fazer ou não. O bebê, ele sabe que hora que ele vai fazer tal manobra, porque ele sabe que vai pontuar. Mas eu vejo que muitos atletas ali na competição tem alguém do lado de fora fazendo os cálculos. Como é, bebê? É porque, na verdade, hoje o kite, ele vem mudando muito, né? Então, o circuito mundial vem inovando outros formatos, né, de competição. E agora a gente consegue ver as notas dos campeonatos online, né? Então, por isso que tu vê sempre o atleta ali faz uma manobra, já sai na beirinha ali para olhar a nota dele e olhar quanto ele precisa para ir pro primeiro colocado ali, ou pro terceiro, segundo. Isso tá bem no formato que é o do surf, né? Você vai ver que o do surf a gente acompanha. Pronto, tá bem parecido do surf, né? Então, tipo, falta uma manobra pra tu acabar a bateria, tu tá ali, que são 4 atletas, né, na bateria. Tu tá em quarto, dá pra tu ver quanto tu precisa pra chegar em primeiro. Entendeu? E aí você vai e calcula, fala, se eu preciso de 9, vou fazer a minha melhor manobra. Aí tu vê, vou ter essa manobra pra fazer que vai valer um 9, vai valer um 10, e tem que arriscar, ou ela ou não vai. Você já tá em quarto, né?
Aí tem que arriscar tudo, né? Porque antigamente era meio que... Todas as manobras era o double, passada de barra, essas coisas, né? Hoje a gente vem com os novos formatos que tá valendo muito essas manobras de toe side, né? Tipo, tu já entra na manobra de toe side, que querendo ou não já é muito mais difícil, porque tu tem que dar um pop de toe side e subir e fazer manobras lá em cima, que está contando muito agora. E agora a gente só conta 2 double, né? Antigamente contava os 4, porque são 7 manobras e ele conta as 4 melhores manobras. Então das 4 só pode fazer 2 double. Aí a outra tem que ser o de toe side. E agora a gente tem um combo que dá pra fazer também, que tu faz uma manobra, aterriza, não precisa nem conectar não, tem que deixar desconectado e já subir pra mandar outra. Aí se tu mandar e aterrizar, tu em sequência, se tu quiser, tu já pode mandar outra. Pode fazer tipo 3 manobras, 4 manobras atrás do outro, sem conectar. E aí tem a chance de pontuar sequencialmente. Aí dependendo da dificuldade da manobra que tu vai fazendo, aí a pontuação vai aumentando. Aí eu lembro que lá na Colômbia eu fiz uma manobra nova, que eu fiz um Slim 7, né? Que foi de toe side. Que foi uma pontuação muito boa e até tô treinando direto lá no Cauípe aí pra aperfeiçoar cada vez mais, pra tentar trazer mais pontuação mais alta ainda nos próximos campeonatos. Cara, não conta, porque a galera... Não, na verdade eu ia falar isso. Não, mas essas manobras de toe side é bem difícil. Às vezes eu treino lá no Cauípe lá com os meninos, aí eu vejo a dificuldade que os meninos têm só pra jogar o toe side, né? Então, para sair da água de toe side é muito difícil. Mas assim, bebê, mas é normal, né? Isso aí é uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse. É normal que os caras venham treinar lá no Cauípe antes do campeonato para ver como é que você treina, para repetir manobra sua. Eu sei que um atleta assiste vídeo de outro atleta. Isso é real, né? Isso acontece muito, né? Às vezes o pessoal nem quer velejar, mas vão ali para a beira da lagoa só para ver a galera manobrando, né? Ver as manobras que eles estão fazendo. Que aí a pessoa decora todas as manobras que o atleta já faz, na hora da bateria a pessoa já sabe, aquele ali faz essas manobras, faz aquela, e a manobra mais difícil que ele tem é essa. Entendi. Então eu começo a criar uma estratégia diferente. Entendi. O bebê, agora nós estamos contando, né? O bebê treina escondido às vezes, né? Ele treina escondido, eu já vi o bebê treinando em horários que normalmente não tem ninguém. Eu lembro que eu gostava muito antigamente, né? Hoje também, né? De treinar no finalzinho de tarde. Pra mim, apesar de as condições de vento ser melhor, eu acho que o final de tarde ali é especial, né? Até porque você tem um sunset ali que você vê o pôr do sol. É bem legal. Até pras fotos fica legal. As fotos, eu já fiz foto ali no pôr do sol do Cauípe ali, sinistra. Vou até colocar aí depois. Tem alguma foto aí, Liz? Dá pra colocar algumas fotos do perfil do bebê. Tem muita foto legal. Tem umas fotos muito muita massa. foto legal. Eu sei que muita gente já te apoia, mas você tem um fotógrafo que sempre tá com você. Eu acho que você pode dar, sei lá, mostrar aí algum vídeo, alguma foto dele. Eu tenho o André Magarão, que trabalha pra Slingshot, né? Que é um cara que faz, acho que pra mim ele é um dos melhores fotógrafos que tem hoje no rumo do kite, né? Uhum. O André, ele tem um jeito de fazer uma foto muito diferente, né? Eles têm um flash grande, cara, que ele faz umas fotos final de tarde que fica sinistro, né? E eu acho que as fotos que ele faz eu não vi nenhuma outra pessoa, não. Inclusive, essa foto aí, ele tava aí nesse campeonato. Ele foi lá? Ele foi lá. Ele que fez todas as fotos do campeonato. Que legal, cara. Cara, e... assim, tem muita foto que você... Essa foi lá do campeonato lá da Colômbia, né? Isso pela cor do uniforme dá pra gente ver que foi na Colômbia. Isso aí é na hora que isso aí foi na hora que eu soube que fui campeão, né? Que na verdade eu fiz a última manobra, o meu kite estava meio seco, né? Que eu fiz uma manobra lá, ele caiu muito forte e acabou abrindo um pouquinho o pito e ele começou a vazar um pouquinho. Aí nessa hora eu nem sabia que eu tinha sido campeão. Pra você? Aí o pessoal fala, não, bebê, tu ganhou. Eu, caralho, sério. É uma união que eu vejo, pessoal. Eu participo de várias modalidades, assim, acompanhando os atletas, e no kite, no fisiculturismo também, mas no kite, às vezes o cara que está competindo com você, ele também é seu amigo, né? Então ele torce, às vezes às vezes tem até essa dificuldade de você vou disputar a bateria agora com outro brasileiro, principalmente porque são por nações, né? Então brasileiro contra brasileiro, um vai ter que perder, um vai ter que ganhar. Mas eu vejo muito companheirismo de ajudar. Eu lembro do Calu uma vez, tem muitas fotos do Calu junto com o bebê lá não sei onde era. A gente tava em Marrocos. Não sabia se era Egito. Acho que esse tempo aí eu tava com problema no braço. No músculo, né, do braço. Eu tive um estiramento.
E eu lembro que eu até ganhei esse campeonato também, mas acho que foi um dos campeonatos mais difíceis por causa da dor que eu sentia no braço, né? Então, tava machucando ali. Toda manobra que eu fazia, eu sentia como se estivesse estirando ali. E o Carlos todo tempo do meu lado, ele, não, bebê, relaxa, vai dar certo. Deixa eu vir aqui, deixa eu te alongar aqui. A gente todo tempo alongando o braço ali. E no final deu super certo ali, consegui ganhar o campeonato. E eu lembro que depois de lá também passei até uns dias sem velejar, cuidando do braço também, que ele inchou um pouquinho. E aí teve a etapa que foi lá na Ilha do Guajiru. Foi na Ilha do Guajiru. Na Ilha do Guajiru. E foi Ilha do Guajiru? Foi Ilha do Guajiru, que foi o peitoral, né? Que aí a gente estava tratando assim, a cada manobra tinha que dar uma aliviada para conseguir, que foi a época do Covid, inclusive. Foi, a gente estava no Covid ainda. Foi um campeonato, uma etapa, imagina uma etapa, durante o Covid, durante o Covid, o Campeonato Mundial de Kite não parou, né? Claro, teve todos os seus cuidados, inclusive eu, como médico do Mundial aqui no Brasil, a gente fez teste em todo mundo. Em todo mundo, lembra, Adri? Em todo mundo, teve teste em todo mundo para poder entrar lá na área de atletas. E claro, né, era preocupação para que ninguém contaminasse ninguém. Mas graças a Deus tudo já passou, essa história já passou. Tranquilo, né? Essa história de Covid, se Deus quiser, ano que vem parece que vai ter outra coisa aí. Mas enfim, vamos pensar nesse ano, vamos pensar no agora, né, Liz? Vamos pensar em agora. Mas próxima etapa na França e depois tem outra antes do Brasil? Tem, não. Depois é novembro o Brasil e dezembro o Catar. Então assim, terminou a etapa da França, você volta ou tem alguma outra coisa? Então, eu tô vendo ainda. Provavelmente eu volto, mas tava pensando em ir nos Estados Unidos pra ir lá pro pessoal da Slingshot lá, porque o André também vai pra lá. E a gente tava pensando em fazer umas fotos lá. Nossa. Mas não é certeza ainda não, mas... Tranquilo. Provavelmente a gente vá. O bebê teve vários altos e vários baixos também, né? Não sei se ele quer falar sobre isso, mas o bebê tem uma referência do esporte, que é o irmão, né? A gente tem uma parte bem complicada, assim. Acho que todo mundo acha que o atleta, assim, por ser campeão mundial, acho que a gente tá bem todo o tempo, né? Pode continuar falando. Mas a gente tinha um problema muito grande, que é de família, assim, mas graças a Deus a gente vem fortalecendo muito com a fé em Deus. E cada dia que passa a gente vai se cuidando mais, cuidando dele, né? Que meu irmão tem um problema bem sério, que graças a Deus hoje a gente vem cuidando com medicamento, né? E vem se controlando bem ele. E hoje em dia tá bem mais tranquilo. Não, mas eu tava falando da referência no esporte que você tem, que é o seu irmão, que tá lá no céu vigiando você. Eu acho que essa foi a parte mais difícil que a gente tem, né? Porque o Mads era primeiro que ele foi o cara que me incentivou bastante a começar no kite, né? A gente treinou bastante junto e eu lembro que o meu primeiro campeonato mundial foi com ele lá na Argentina, quando eu tinha 15 anos. A gente viajou junto. Eu lembro que no último campeonato que teve, o Super Kite Brasil, que foi aqui em Fortaleza, a gente já vinha conversando bastante, né? Pra viajar pra Argentina pro último campeonato. Porque nesse tempo ele tinha patrocínio, estava sempre viajando para campeonato. E ele falou assim, bebê, vamos falar com o Reginaldo, porque o Reginaldo era o cara que me dava todo o suporte de equipamento, me levava para os campeonatos brasileiros. Eles vão falar com o Reginaldo para te levar para o campeonato, que com certeza tu vai bem lá no campeonato. Aí eu falei, mas eu não sei, porque viajar para fora tem um gasto maior, não sei se o Regi vai conseguir, não sei. Eu me preocupava com isso, né? Só que nesse tempo o pessoal falaram assim, o campeão da etapa do Super Kite Brasil de Fortaleza vai ganhar uma passagem para competir a última etapa do Mundial lá na Argentina, lá em Mendonça. Aí eu peguei e falei, essa é a oportunidade que eu tenho, né? Só que o Regi, ele já vinha conversando com outros amigos dele para me levar para o campeonato. Só que aí eu foquei bastante para o campeonato e ganhei o campeonato e ganhei a passagem. Aí como o Mads falou que já ia também, a gente conseguiu encaixar a passagem junto. Aí a gente viajou junto. E eu lembro que quando a gente começou nos campeonatos lá, como ele já tinha bastante experiência no circuito mundial, ele sempre chegou pra mim e falou assim, bebê, campeonato mundial, tu não vai velejar como se tu estivesse lá no Cauípe, assim, tentando fazer essas manobrinhas fácil, não. Tu já tá com um nível muito alto já, faz essas manobronas que tu sabe fazer que vai dar certo. E ele sempre chegava do meu lado e falava assim, vai dar certo. Essa é uma frase bem cearense, né? Aí eu lembro que quando eu começava as baterias, ele chegava do meu lado e... Bora, que é tua.
Ele sempre falava isso pra mim, bora que é tua, vai dar certo. E eu lembro que teve uma bateria com o Marcos Jacobs, que eu acho que o Marcos Jacobs era um cara que era fortão, né? E o vento lá era bem rajado e as condições estavam boas pra ele, né? E eu acabei começando minha bateria não tão bem. E nessa hora, como o vento lá era muito rajado, tinha hora que parava o vento. Aí quando parou o vento, aí o kite já não ficava mais no ar. Aí tinha até uma lanchazinha lá que pegava a galera para trazer de volta. Porque lá é um riozão gigante, né? Que a água que tem lá é água derretida da neve. Uhum. Aí a gente baixou o kite, ele chegou pra mim e falou assim, ó, bebê, cara, me escuta, faz desse jeito aqui que vai dar certo. O jeito que tu tava indo aí, tu vai perder, mano. Ele já falava pra mim. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ele falou, ó, respira. Macho, lembra que é meio que tu tá no Cauípe ali fazendo aquelas manobronas. Tu não vai errar não, tu já faz a manobra já tá na tua mão. É só tu fazer. Aí eu peguei e falei, não, eu vou conseguir. Aí pronto, a gente esperou uns 10 minutinhos, 20 minutos, aí o vento começou a voltar, né? Aí ele olhou pra mim, vai que é tua. Aí pronto, aí eu comecei a velejar do jeito que ele tava mandando. Aí eu fazia uma manobra e voltava pra lá, ele falava assim, agora faz essa. Aí eu comecei todo tempo, ele falava uma manobra e eu ia lá e fazia, né? Eu não tinha experiência e ele já tinha experiência, então ele me ajudava bastante. Então eu consegui avançar essa bateria e na final foi a mesma coisa. Ele do meu lado lá me ajudando, até que eu ganhei o campeonato, né? E depois daí foi que abriu bastante porta pra mim. Inclusive tinha umas marcas que queriam nós dois juntos, né? Mas aí por conta dos contratos acabou que não dando certo. Eu fui pra uma marca, ele ficou em outra. Mas foi um cara assim que foi muito especial pra minha vida e continua sendo, né? Um cara que... Foi seu primeiro treinador. Que eu sempre tenho lembrança e... Às vezes ele viajava, eu viajava. Quando nós chegava de manhã, eu lembro que 5h30 da manhã a gente montava equipamento, ia pra água velejar. E eu lembro que o meu primeiro triple, né? 3 passadas de barra, que eu já fiz até em campeonato, tirei um 10. Foi com ele também, a gente treinando por brincadeira lá. Eu fazia uma manobra, ele fazia outra. Aí eu ia lá fazer outra manobra, ele fazia a mesma manobra. Aí tinha uma manobra que ele não sabia, que era o Trail 9, né? Que era um double caindo de toe side, com mais metade de um giro. Aí eu lembro que a gente foi lá, eu fiz essa manobra, aí eu fiquei brincando com ele, não, agora tu não vai fazer não. Aí ele foi lá e conseguiu fazer a manobra. E foi a primeira vez dele fazendo essa manobra. Aí eu peguei e fiquei pensando, acho que eu vou fazer que manobra agora? Aí eu pensei num triplo, né? Porque eu já fazia um double tranquilo, né? Eu falei, mas vou tentar fazer aqui um triplo aqui, 3 passadas de barra. Será que vai dar certo? Aí eu falei, vai dar certo. Aí eu fui lá e consegui. Aí eu consegui, fiz um pouquinho de body check, né? Costei um pouquinho da bunda na água ali, mas deu certo. Aí ele falou assim, contigo não dá pra brincar não, desse jeito não sabe brincar não, meu filho. Então, além de ter muita lembrança boa dele, assim, é um cara que marcou muito minha vida e, cara, faz falta demais. Eu acho que todo dia a gente lembra dele. E tá sempre pedindo Deus pra iluminar ele aí cada dia mais. E acho que um dia a gente vai se encontrar aí. E eu acho que eu tenho o meu dever aqui na Terra ainda, que é competir. Cuidar da minha família, né? Dos irmãos que a gente tem, da minha mãe. E é isso. Não, tranquilo, bebê. Fica tranquilo. Eu sei que as lembranças do Madison, tô falando isso porque eu tava com o bebê junto nesses últimos momentos, e o bebê tem muita lembrança boa do Madison, né? Você vê que eu nem sabia dessa primeira parte do campeonato da Argentina, né? Conheço o bebê há muitos anos, mas essa parte de... O bebê tinha 15 anos de idade, né? 10 anos atrás, foi logo quando eu cheguei no Cauípe, logo quando eu cheguei aqui no Ceará, o bebê estava disputando essa competição lá na Argentina. Eu nem sabia dessa história que o Madison foi o primeiro treinador dele. Mas eu citei lembrar do Madison exatamente porque ele é uma referência no kite, né? O Madison foi uma referência, foi o primeiro treinador do bebê e hoje o bebê honra ele fazendo tudo o que ele faz. E falando sobre essas manobras que você falou aí, eu sei que quem não é do kite não estava entendendo nada. Mas assim, quem dá nome às manobras? Você já deu nome a alguma manobra? Tem alguma manobra que só você faz? Cara, tinha o triple, né, que foi o que comecei fazendo.
E fiz em campeonato. Eu acho que ano passado que outros caras começaram a fazer em campeonato também. Mas eu fui um dos primeiros. E as manobras, na verdade, ela já veio do wake, né? Então, o wake é um esporte mais antigo que o kite. Então, todas as manobras do kite é manobra que vem do wake. Não tem manobra criada só pro kite? Cara, até tem, mas tipo assim, quando a gente vai ver pro outro lado, essa manobra já vem do wake também. Então, a diferença é que o wake, antigamente a galera puxava num barco, né? E manobrava nas ondas, ou então ia com o cable park, né? Onde tem um cabo de aço que puxa, tem as rampas. Mas a maioria das manobras vieram do cable, né? Mas aí a gente tá treinando outras manobras aí com um grau de dificuldade maior para tentar colocar nome nessas manobras. Até para ajudar a gente também nos campeonatos, né? Por causa das notas, que a gente precisa sempre inovar as manobras para ter notas maiores. Assim, quando você vai com... às vezes eu mando... às vezes eu vejo um vídeo, né? De uma manobra, alguma coisa muito louca, assim. E aí eu mando o bebê e falo, não, isso aí não vale ponto. Isso aí não vale ponto, porque eu vejo o cara fazendo um negócio ali, tipo sei lá, um mortal, aí eu acho que vale alguma coisa. Mas já valeu e deixou de valer. Como é? É porque, tipo assim, antigamente... Na verdade, eu inovei muito o circuito mundial, né? Principalmente manobra. Porque no tempo que eu comecei a competir, a gente mandava um slim, que era só uma passada de barra, e valia muita pontuação. Tipo, um slim naquele tempo ali, valia um 8, 7. Só o slim, né? Hoje, tu faz só um slim e vale um 4, 5. Um bom vai até um 6 aí, o máximo. Uhum. Mas hoje em dia a galera manda o slim e tem que passar a barra outra vez. Aí sim a pontuação vai mais alta. Então eu lembro que quando eu comecei a competir, a gente mandava só o slim, mandava trion-tri, né, que é só uma passada de barra. Hoje não, hoje a gente manda 2, 3. O esporte então, foi apresentando mais obstáculos e você foi superando e criando mais manobra. Eu lembro que quando eu comecei lá na Argentina, o primeiro campeonato, a gente fazia acho que uns 3, 4 doubles só. Aí eu voltei pra casa e falei assim, eu faço essa manobra aqui eu consigo passar a barra mais uma vez. Aí eu fui fazendo isso em todas as manobras que eu já fazia. Aí pronto, aí quando cheguei no campeonato, comecei a fazer elas, o pessoal não fazia. Ninguém fazia. Aí pronto, aí comecei a fazer as outras pessoas a treinarem mais e chegar no nível que eu já tava. Você é que foi puxando o sarrafo da... Foi, eu dei uma puxada nível. Legal lá no circuito. Legal, cara. E agora, como é que tá o nível dos atletas? Eu sei sim que tem alguns que são sempre destaques, né? Mas tem muita gente chegando nova. Tem alguma coisa que você tá vendo que alguém tá fazendo? Se não quiser citar nome, não tem problema. Mas se tem alguma coisa que alguém tá fazendo que você não faz ainda? Cara, eu boto na minha cabeça que todos os atletas ali têm um nível muito alto, né? Então, tipo assim, eu tenho que ter cuidado com todos. Apesar de ter um que veleja mais do que o outro, mas eu considero que todo mundo veleja igual. Porque eu acho que tá em campeonato, tá em bateria completamente que tá diferente. Tá ali treinando. Porque tu treinando ali, tu faz manobras que ninguém faz. Mas na hora da bateria, tua manobra mais fácil, às vezes tua cabeça, tu pega e erra aquela manobra. Então eu boto sempre na minha cabeça que eu tenho que ter cuidado com todos os atletas que estão na bateria comigo. E eu sempre dar sempre meu melhor em todas as baterias, né? Mas eu sempre tento acompanhar todos os atletas. Tipo, aquele fez aquela manobra, eu vejo que dá pra fazer uma melhor, eu tento fazer uma melhor pra pontuação ir mais alta. E vou controlando minhas baterias. Nossa. Mas aí na final eu falo assim, agora eu tenho que arriscar tudo. Foi o que eu fiz na Colômbia, né? Na Colômbia eu fiquei feliz em estar na final, mas eu botei na minha cabeça. Agora eu tenho que dar meu máximo aqui para, se Deus quiser, conseguir o título. E deu certo, eu consegui. É porque aí dá uma respirada também no campeonato, né? São 4, 5, às vezes são 6 etapas por ano. Como teve a pandemia, né? Tipo, baixou muito o tanto de campeonato por ano. Mas agora a gente tá voltando, né? Esse ano vai ser 5 etapas. Ano passado foram 2, eu acho. 2 ano retrasado, né? Ano passado 3 e esse ano 4. Entendi. E a tendência é que volte depois mais, né?
eu tô vendo um grande domínio do Qatar em relação ao campeonato por nome, né? Pelo nome, pelo nome, como eles estão patrocinando o Campeonato Mundial agora também, né? E lá eles têm uns lugares muito bons para velejar de kite. Eles estruturaram para receber vocês. Eles fizeram uma estrutura lá imensa só pro kite. Que legal. Fizeram meio que um resort, na verdade, né? Então botaram escola de kite. Cara, é coisa de outro mundo lá que eles fizeram. Tudo relacionado àquela galera lá é de outro mundo, realmente. Aí, tipo, lá é um lugar irado, né? Tipo assim, como se fosse uma boca de barra também. Quando a maré enche, fica gigante. Quando a maré baixa também fica só areia, assim. Tu não consegue velejar. Mas as condições de vento lá não são tão ruins, não. Não dá pra comparar o Cumbuco porque é incomparável. É incomparável. Eu já viajei o mundo todinho, não encontrei lugar nem parecido, assim. Já fui pra lugar bom, que eu gostei de velejar, mas Cumbuco é completamente diferente. Hoje do Brasil, nós temos quantos atletas? Que a gente tem o Manuel Pissarrinha, que é do Piauí, né? A gente tem a Stefan, que tá competindo ainda. Tem o Daniel, o marido da Stefan, que de vez em quando vai pra campeonato também. O Eric aqui. Tem o Eric também, que é um atleta que veleja pra caralho também, que esse ano não conseguiu ir ainda pra campeonato, mas espero que ele consiga ir pra França agora em agosto. E a gente tem a Bruna também, que tá com um nível muito alto ainda, vem treinando bastante. Cara, e é aquilo, né? Acho que quando tem campeonato mais próximo aqui do Brasil, a galera consegue ir. Agora, quando é campeonato mais assim, né? Quando é Colômbia, campeonato Argentina. mais longe, aí como a galera tem que investir mais, aí é mais difícil, porque tem muitos que não tem patrocínio, né? Então, patrocínio conta muito nessa hora, né? Então é bastante complicado. Não é um esporte barato, né? Por si só, os equipamentos são vendidos em dólares, né? Então já por si só já dificulta, e passagem, muitas vezes. Eu lembro que eu me inspirava muito no Calu, né? Porque o Calu, eu acho que quando ele competia ainda, que agora ele deu uma parada, né? Tá jogando o Campeonato Brasileiro. Mas quando ele competia, que ele viajava com a gente, ele dava um jeito no máximo, assim, para poder viajar. E ele passava perrengue, assim, para conseguia passagem, hospedagem, alimentação. Mas sempre ele dava um jeitinho e conseguia. Porque hoje a gente tem os melhores atletas do mundo aqui no Cumbuco, mas a maioria não tem patrocínio. A valorização não é um futebol, né, que tem vários patrocinadores. Então é uma modalidade que o Brasil se destaca, que o Ceará se destaca, que a região aqui do Cumbuco se destaca, mas não tem um poder público que ajude, né? As empresas talvez não veem resultados na inversão desses atletas, e aí a modalidade não recebe tanto atleta assim. É verdade. É um esporte que vem mudando a vida de muita gente, que vem crescendo cada dia mais, né? Tanto que vai para Olimpíadas agora. Vai para a Olimpíada, né? Porque o Cauípe lá, antigamente a gente vinha, sei lá, 30, 40 kites na lagoa. Hoje, conta mais de 100. Fora os que passam na praia, né? Que a galera faz muito downwind hoje em dia. Sai do Cumbuco, vão pro Paracuru. Acho que se a gente for contar quantos kites passam ali por dias ali... Dá muitão. Bate o recorde, Bate né? o recorde. É que, na verdade, se a gente for contar pessoas, é porque o recorde era um espaço, né? Era. Mas a gente bate o recorde, aqui a região bate o recorde de kites tranquilo de qualquer região. Isso é verdade. Bebê, que eu queria te perguntar, planos profissionais relacionados ao kite. Eu sei que você é um atleta, a gente projeta você mais algumas décadas, pelo menos mais uma década como atleta de alto rendimento. Tomara que seja muito mais, a gente torce que seja muito mais, mas pelo menos mais uma década como atleta de alto rendimento. Mas tem algum planejamento, alguma coisa que você quer falar? Porque às vezes a gente não é bom ficar falando projeto, mas alguma coisa que você quer já falar sobre projetos profissionais? Cara, tem um sonho que eu tive, que é desde que eu comecei o kite, que é poder montar minha escolinha de kite, né? E como eu já tô com a Slingshot aí há 10 anos, o objetivo é montar a escola e trabalhar com a Slingshot, tentar trazer a Marizia junto com a gente também. E a gente tá com esses projetos de montar a escola, se Deus quiser conseguir montar um projeto também ali no Cauípe ali para incentivar mais ainda a criançada, né, a entrar no esporte. E eu acho que o maior sonho que eu tenho é esse agora. Mas a gente já vem batalhando aí para dar certo. Mas já tem coisa no papel, isso que é importante. Porque o sonho
que não é vivido também, ele vai só ser um sonho. E a gente né? tem que correr atrás, né? Não, mas é legal que você já tenha esses planejamentos aí. A temporada de vento aqui, ela é junho, né? Mais ou menos começava antes, né? Antes da pandemia começava a vir muito estrangeiro, muita gente da América do Sul, Brasil principalmente, já vinha para essa região aqui e durava. Com essas mudanças de vento, mudanças de tempo, você tem mudado alguma coisa assim de calendário, não? Ou você está aproveitando o máximo aqui? Eu aproveito o máximo aqui, né? Para treinar, para quando viajo para campeonato vou preparado, né? Mas eu acho que esse ano vai ser um ano bom pro kart. Eu acho que a gente tá... Esse mês já tem vento aí de sobra, né? Acho que pelejei todos os dias. Chovia de manhã, dava vento à tarde. Eu acho que a temporada esse ano vai começar mais cedo e eu acho que ela vai ser uma temporada muito boa para todo mundo. Em off aqui, a gente está programando de velejar hoje, viu, gente? Só para vocês saberem. Vamos ver se o vento vai permitir, mas a ideia é que a gente veleje hoje ainda, eu acho que vai dar certo. Cara, top, massa. Cara, bebê, cara, que legal você estar aqui. Já tinha muito tempo que a gente queria isso. Não sei nem o que mais que eu pergunto para ele, Dri. Porque o tempo que a gente estava querendo trazer esse menino aqui, cara, é um fenômeno. Mas é isso, a gente precisa de falar do esporte, precisa de falar da modalidade. Eu acho que você é um exemplo, quando carrega a bandeira do Brasil, é um negócio emocionante. Quem nunca assistiu um campeonato de kite, quando o bebê entra com aquela bandeira do Brasil, você está representando um país, cara. Você tem noção dessa responsabilidade? É uma responsabilidade grande, né? Às vezes eu fico pensando, né, cara, responsabilidade muito grande de sair lá do Brasil, sair ali do Cauí para estar aqui fora, do outro lado do mundo, representando o meu lugar. Tipo assim, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito, né? E é uma coisa que a gente acho que é muito desvalorizado também. Eu acho que as pessoas precisam valorizar mais o trabalho da gente, né? Porque a gente batalha muito para tá ali no nível alto ali, trazer título, né? Não, você tá representando o país, cara. Você representa o país. Aí quando você vai sei lá, no representante do estado, o cara nem, né, não sei, e a gente nem é pouco conhecido aqui, né, mano? É isso que é complicado pra gente, que a gente viaja o mundo todo, traz título mundial. A gente tá falando de campeonato mundial, né? A gente não tá falando de campeonato pequeno, falando de campeonato grande. E a gente não é tão reconhecido, né? Mas eu tenho fé em Deus que um dia a gente vai ser reconhecido aí no Brasil todo. A modalidade vai crescer a ponto de que eles falarem, cara, esse cara aqui é o cara da seleção brasileira, né? Vamos falar, vamos pensar, igual tem a seleção brasileira de futebol, tem a seleção brasileira de vôlei, de basquete. Cadê a seleção brasileira do kite? Cara, eu acho que a gente tivesse uma seleção brasileira de kite aí, eu acho que... motivava muito mais. Além de motivar, eu acho que não ia faltar lugar para colocar troféu aqui. Mas o que eu te digo é o seguinte, os clubes, né? Eu tô pensando aqui numa ideia. Olha só, os clubes, né? Não sei se existe ainda, mas existia o Cruzeiro que tinha o atletismo. O Corinthians hoje ele tem equipe de skate, ele tem equipe de um monte de modalidades. Inclusive numa visita que eu fui lá no Parque São Jorge, eu entrei no setor que chama Radical, não sei o quê, que eu queria pegar um formato deles lá para que os clubes daqui do estado comecem por aí. Tá? Então, começa por aí. Um clube que já tem uma certa tradição, crie a sua equipe. O outro clube cria a sua equipe. A partir daí tem a seleção do estado, seleção cearense de kite. O Rio de Janeiro tem o seu nome, o São Paulo tem o seu nome, sei lá. Os atletas de outros estados no sul tem muito atleta. E vão criando esses grupos estaduais ao ponto de que tenha que ser feita a Confederação Brasileira de Kite. Isso é verdade. Cara, é o caminho para crescer. Você vê que vem uma instituição internacional, na semana passada a gente estava com os meninos do fisiculturismo aqui, ela faz as etapas em cada estado da competição que vai dar uma vaga para o Mundial, que é o Mr. Olímpia, no caso do fisiculturismo. Você sozinho ganha a sua classificação ou o seu passaporte para poder ir para uma competição mundial. Você não tem apoio, né? Teoricamente, você tem os patrocínios das marcas que aparecem junto com você.
Mas consegue entender que você está representando um país e falta valorização para o esporte, cara. Isso é verdade. Isso é uma realidade que a gente precisa de mudar, principalmente pela mudança que o esporte pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, como foi o caso do Cauípe e do Cumbuco, e na vida de um estado que recebe turistas diariamente, como é o caso do Ceará, cara. Então a gente tem que repensar numa confederação. Minha opinião, bebê, tem muita briga de ego dentro das sociedades, das associações relacionadas ao esporte, tá? Então, sem nomes, eu não estou aqui nem para entrar nessa polêmica, mas o esporte do kite, ele tem que ter uma federação dele unida em prol do esporte. Para ajudar os atletas, né? Claro, porque é o atleta que constitui ela, né? Então, não estou falando de nenhuma sociedade aqui, mas se você entender... Hoje o kite ele tem nomes individuais pelo mundo, representando o Brasil no mundo. Não tem uma seleção brasileira. Isso falta. Seleção brasileira de kite. Mas nós vamos lutar por isso. Vamos. Vamos lutar por isso, porque nós temos aqui o principal. Nós temos o cara mais foda do Brasil representando o Brasil e é o mais foda do mundo. Então, e a gente tem vários outros que tem... Cara, a gente a gente tem pessoas, o Pissarrinha, o Eric, todos os nomes que você citou, a Bruna, a própria Stefânia e o Daniel, nós temos nome de peso para constituir. Tem até a nova geração que tá vindo pesado. E os meninos, também, até o Pedrinho, até o Pedrinho, que é o menino que eu também cuido. Beijo pra Cássia também, que talvez vai assistir esse vídeo. A Cássia e o Erê, que são também protagonistas dessa criançada, que é o Juvenil Kite, que vai acontecer agora em setembro, se não me falha a memória, que é de onde sai a maioria dos meninos, né? O Juvenil Kite é de onde sai o bebê, é de onde sai um monte de atletas. Então, nós temos um celeiro de atletas para constituir aí pelo menos umas 3 seleções brasileiras de atletas, né? Isso aí não falta. Atleta para constituir a seleção, não falta. Falta alguém bancar isso. E eu acredito tanto nisso, que se você lembrar bem, eu entreguei para você e para a Stefânia, que eram os 2 representantes brasileiros que estavam indo para o Catar, lembra? Eu lembro. E o que era? Ainda tem uma blusa até hoje. Uma camisa da seleção brasileira. Cara, uma camisa da seleção brasileira para os 2 que são os representantes, eram, né, naquela data, os 2 representantes que foram para o Catar. Cara, é assim que a gente vai começar. É realmente se unindo e representando o Brasil como seleção brasileira. Beleza? Mas é isso mesmo. Senhor André? Cara, agora o bebê é um cara diferente, né? O bebê, já conheço desde o começo essa relação. O bebê tem família, tem um menino dele que tá grande já, tá gigante já. Tá gigante aqui uns dias. Ele já tá no kite atrevido lá, porque eu já vi o bebê fazendo coisas. Ele brinca comigo de vez em quando. Ele brincando. Mas é que um dia a gente tá sozinho, né? Tá, aqui pro final do ano a gente quer começar a colocar ele. Pouco a pouco também. Claro, até porque é uma criança, é lúdico pra ele, né? Pra ele é lúdico, é uma brincadeira, mas é assim que a gente coloca o esporte, bebê, ele tem esse objetivo, cara. E é legal você estar falando isso, porque você já tá trazendo seu filho, talvez ele nem goste de kite depois, a gente não sabe. Mas a ideia é introduzir um esporte na vida dele, depois outro. As escolas oferecem artes marciais, que dá muita disciplina para a criança. Então é isso, cara. Parabéns pela família que você cresceu, Obrigado. Que você constituiu, né? Conheço a família toda, a Adri também. A gente tem um carinho de cuidar da saúde dela. E é isso, cara. Obrigado por você ter vindo, né? Eu acho, como eu falei, eu falo em todos os episódios, não vai ser a única vez que você vai vir aqui. Eu quero que você volte várias vezes para mostrar, inclusive, mais uma vitória. Doutor, fui campeão de novo e é isso. Eu quero que você volte várias vezes aqui. Vamos ficar vindo aí várias vezes aí, que vamos puder. Trazer esses conhecimentos que você trouxe, trazer esses momentos de aprendizado que você trouxe para as pessoas que estão assistindo agora, relacionados ao kite, relacionados à sua vida como atleta. Esporte muda a vida, né, mano? Acho que, como empresário. Como eu falei desde o começo, ele mudou minha vida 100%, assim. Hoje, graças a Deus, consegui ajudar minha mãe, construir a casa para ela, né, que eu não tinha nem falado ainda. Mas antes a gente morava de aluguel e através do kite consegui construir a casa para minha mãe, construir minha casa. E, cara, o kite mudou minha vida 100%. Não tem... É outra pessoa. Se você analisar, sei lá, né, o bebê tem 25. Com 15 ele já foi campeão. 15 anos atrás, você tinha 10 anos. Nunca imaginou que o menininho do Cauípe ali, né, de uma família de pescadores, chegaria aonde chegou.
O meu sonho era poder sair do Cauípe para competir no Campeonato Mundial de Kart, né? Mas eu acho que eu nunca imaginaria que eu ia chegar tão longe assim. Cara, e não chegou no limite, tá muito longe do limite. Ainda tem muita coisa aí pra frente ainda. E ele falou no comecinho, pessoal, que lá no povoado do Cauípe, tenho muito carinho com o Cauípe, por vários motivos. Mas eu trabalhava numa policlínica lá perto. E aí quando chegava alguém, aí quando o sobrenome, aí eu olhava o sobrenome e eu falava assim, cara, eu tenho um amigo que é desse sobrenome aqui, cara. É amigo? Quem é? Aí eu falava, não, o Carlos Mário. Não, o Carlos Mário é meu primo. Não, o Carlos Mário é meu sobrinho. Todo mundo daquele povoado é parente. O Cauípe, todo mundo é parente. Todo mundo é parente, praticamente. Claro, vai agregando sobrenomes, mas a maioria ele tinha o mesmo sobrenome. Claro que cresceu agora, o Cauípe agora é todo de intertravado. Tá mudando legal, cada vez mais o Cauípe. Tá crescendo, né? Tá crescendo ali. O Cauípe, só pra você... Cauípe é uma lagoa, né? Na verdade é uma barra. A Barra do Cauípe, que deriva-se da Lagoa do Cauípe, que é mais lá em cima, mas às vezes as pessoas confundem isso. E não tem problema chamar de Lagoa, chamar de Barra, chamar de Cauípe, Praia do Cauípe também. Chamado Rio, né? Pode chamar do que quiser. Mas é interessante vocês conhecerem, é onde a gente treina corrida. Eu falei no último podcast muito de correr. Vou correr lá nas dunas. É lá no Cauípe. E lá a gente tem de tudo, né? A gente treina as nossas corridas lá em volta dessa área, que é uma lagoa, que é uma barra. Tem uma praia. Tem um mar. Inclusive, se vocês pesquisarem lá no Instagram, eu fiz uma corrida recentemente, sozinho, saí lá do Pecém até na minha casa, eu passei por dentro da lagoa, porque estava estourado e ali na praia tá com muita pedra. Eu não queria passar ali, eu tava com o celular, tava com medo de cair e se acidentar com o telefone. E aí eu passei, eu vim correndo do Pecém. Eles fecharam lá. E eu passei por dentro da lagoa, da barra lá, passei por dentro da água e é ali na região, do ladinho da minha casa, onde a gente treina corrida, você pode treinar, já passei ali de bicicleta. Dá pra surfar também, dá pra surfar, cara, ali é um liquidificador, aquela parte ali. Mas é legal, cara, aquela região ali, você nasceu no paraíso, se entregou para um esporte que coincide totalmente com aquela região, cara, aí que tem... Você está muito longe do limite, bebê. Se a gente acreditar que você pode muito mais, se você continuar acreditando que pode muito mais, você vai levar o seu nome e o nome do Brasil muito mais longe ainda. Claro, você já dominou o mundo, né? Esse planeta aqui você já dominou, mas você pode continuar levando, inclusive, pela permanência. Você vai levar o seu nome, né? O legado que você já criou, pela permanência de muitos anos na modalidade. Eu acho que isso nesse momento é o que mais interessa. Você continuar em alto rendimento, que é o que a gente vai buscar a partir de agora de novo para essa competição da França. Espero poder te ajudar muito nessa parte da França. E é isso, cara. É isso. Se preparar agora 100%, né? Pra França, a gente chegar lá preparado. Porque lá é um lugar... Tipo assim, não é um lugar do meu favorito, né? Mas é um lugar que eu gosto. Mas as condições de lá é bem difícil, né? O vento lá é bem forte, bem rajado. Eu não sei muito bem ainda onde vai ser o campeonato lá, porque parece que vai mudar a praia lá. Mas lá, além de ser um vento mais frio, né? A água é bastante gelada. Então, pra gente é complicado, porque a gente usa neoprênio, né? Trava um pouquinho o corpo. Então, a gente tem que se preparar bem. É uma roupa... Para curiosidade das pessoas, lá tem que usar roupa, né? Porque aquelas roupas de borracha, né? Aquelas roupas de borrachas que ajudam um pouquinho na térmica, mas não é algo habitual de usar. Então freia muito os movimentos de braços, né, bebê? Pra gente é complicado. Vocês estão vendo como é uma modalidade diferente. O triatlon também, se vai para águas geladas, vai ter que vestir roupa. Aqui no Ceará não é. Então, a gente vive no paraíso, principalmente por conta da temperatura. Aqui a gente vê só de bermuda, né? Aqui só precisa... Aqui no Ceará, para quem não conhece... Né, vamos abrir o convite, quem quiser vir conhecer tanto o kite. Você já imaginou você vir aqui passear no Ceará e você poder velejar com o tetracampeão mundial? Você pode. É só chegar lá no Cauípe que você vai encontrar o bebê todo dia à tarde. Então... É uma oportunidade que o esporte trouxe pra gente, é poder conviver. O bebê é super acessível, quem chegar na lagoa vai encontrar, e pelos stories dá pra você ver, muita gente quer tirar foto com ele, e ele tira foto, conversa com todo mundo. É um dos caras mais humildes que eu já conheci em relação ao esporte. Acho que eu sempre tento dar atenção o máximo que eu posso pra todo mundo, né? Acho que, graças a Deus, eu vim de uma família que me passou que eu tenho que respeitar todo mundo e dar aquela atenção que eu puder dar para todo mundo.
E isso é legal, cara. Assim, eu tenho certeza que se vocês em algum dia encontrar esse menino aqui, ele é um menino, 25 anos, mas é um menino jovem. Se vocês encontrarem ele na praia, pode parar para conversar com ele, que você vai ver a atenção que ele vai dar para todo mundo, cara. Eu tô falando isso aí de conhecer o bebê há muitos anos. E ele dá atenção para todo mundo, e por isso que ele é o fenômeno, não só no esporte, mas como pessoa. É a característica que todo mundo ressalta do bebê. Claro que ele é bom do kite, óbvio, mas que ele é um cara super humilde, cara. Então, para mim, é um grande prazer estar com você todos esses anos e todos os próximos anos que a gente vai estar junto, e principalmente que você tenha aceitado vir aqui, ter coincidido, né? Aceitado você já sempre aceitou, mas ter coincidido os calendários para você vir aqui, principalmente nesse recomeço do nosso canal aqui do podcast. Então foi super importante você vir aqui nesse dia de hoje, e eu espero que a gente venha mais vezes e que traga o Zé, a Adriana, sempre que... Bom, da próxima vez eu vou estar eles aqui. Da próxima Adriana vai sentar Da próxima vez eu vou estar ele e o José aqui para falar. Para falar. Viu, Zé? Vem aqui para você ver, para a câmera te ver, vem aqui rapidinho, pra gente te ver na televisão. Sem o celular. Toma só pro pessoal te ver lá, ó. Dá um tchau pro pessoal lá, ó. Olha lá. Dá um tchau, fala assim: ei, pessoal. Vergonha de falar. Massa. Cara, bebê, obrigado, viu? Nada, eu que agradeço aí. Brigadão aí. Não esquece. Colosso vai estar presente na vida do bebê de novo, né? Vamos com tudo. E vamos pra França com tudo. Cara, obrigado, viu? Nada, eu que agradeço mais uma vez. Vocês que assistiram aqui o episódio com o Carlos Mário Bebê, o fantástico do kite, quiser colocar seu comentário aqui embaixo, quiser colocar uma pergunta, depois ele responde. Eu passo para ele essa pergunta. Quiser colocar qualquer crítica, eu vou deixar também a rede social dele, quem não conhecia o esporte e acabou gostando da ideia de vir aqui para o Nordeste para treinar, para conhecer o bebê, para conhecer a modalidade, fique à vontade. E agradeço a sua presença, coloca os comentários, não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com alguém que você conhece, que poderia estar fazendo essa viagem com você até aqui no Nordeste, e continua aqui no canal que a gente vai encher de episódios e eu te espero no próximo. Tchau, tchau.